Orixás na Umbanda. O que são os orixás na Umbanda? Quantos orixás existem ou quais são esses orixás? Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é orixá, né? Porque muitas vezes a pessoa quer muita informação sobre determinados orixás, mas ainda não compreendeu o que é orixá. Então, vem comigo nesse vídeo. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu. E hoje eu vou falar para você um pouco sobre orixá. Mas não sobre um orixá específico ou outro orixá, mas sobre orixá de forma geral, numa visão umbandista. É muito comum as pessoas se perguntarem nos seus dias, né? O que é orixá? O que é essa força que nós cultuamos na Umbanda? O que é essa divindade? E aí, para falar sobre isso, nós temos que ir lá no princípio de tudo. Nós temos que ir até Deus, o Criador. Deus, ele se manifesta com seus poderes divinos, agindo em nossas vidas, agindo na criação como um todo, o tempo todo. Ele irradia suas energias e as suas energias são realizadoras. É o pensamento de Deus que se faz onipresente, ou seja, está em todo lugar. E conforme ele pensa, conforme ele determina que aquilo seja feito daquela forma, aquilo se realiza. E os pensamentos relacionados a Deus, ou seja, as ações de Deus, elas são classificadas de forma diferente em diversas culturas. Nas culturas monoteístas, por exemplo, entende-se que Deus irradia a partir de um ponto único para tudo. Já nas culturas politeístas, imagina-se que essa irradiação de Deus é dividida em vários pequenos núcleos, e cada um é independente e irradia de si aquele poder, aquela força. Então ali surgem algumas divindades. As divindades, elas são forças equiparadas a Deus que irradiam uma fração do poder de Deus. Então, se você observar as entidades gregas, as divindades gregas, as divindades romanas, as divindades egípcias, as divindades nórdicas, todas elas trazem em si um poder específico e exclusivo. Então, normalmente, uma divindade tem um poder, outra não tem esse poder, tem um outro poder. E todos os poderes juntos completam o todo, né? Existe também um tipo de religião que nós chamamos de panteísta. O panteísmo, ele tem a crença de um Deus único, que é tudo, que é todos, que está em todos os lugares, que este Deus sou eu, é você, é o ar que respiramos, é a natureza, é a matéria, é a vida. Este Deus irradia suas forças, os seus poderes através de suas ações. Então eu posso ter divindades relacionadas a esse Deus único, e com essas divindades eu represento cada um dos poderes, cada uma das ações de Deus. Essa é uma das formas de pensar relacionadas à Umbanda. Por quê? Porque nós acreditamos em um único Deus. Nós acreditamos em um Deus supremo, único, para todas as religiões. Esse Deus é o mesmo Deus cultuado pelos católicos, pelos hindus, pelos muçulmanos, pelos evangélicos, é o mesmo Deus. Então, dentro da nossa visão, esse Deus único, ele irradia o seu poder, as suas ações, o seu pensamento, o tempo todo. E nós nomeamos essas ações como divindades. Então, se Deus sente amor pela criação, a este amor de Deus nós damos o nome de uma divindade. Se Deus equilibra, irradia a sua energia equilibradora e equilibra a criação, nós damos a esse equilíbrio o nome de uma divindade. Se Deus gera vida, se Deus gera as coisas, gera o tempo todo energias, vidas, matéria nova, nós damos ao nome dessa geração de Deus o nome de uma divindade.
Tá, mas quais são essas divindades? Dentro da Umbanda, inicialmente, não haviam as divindades. Por quê? O Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou e naquele primeiro instante ele falou que a Umbanda serviria para a manifestação dos espíritos. Então ele limitou naquele momento a manifestação da Umbanda aos espíritos. Ou seja, nós seríamos uma segunda versão, uma evolução, se é que pode-se dizer assim, do método espírita. Ou seja, nós faríamos sessões para que os espíritos se manifestassem. Quais espíritos? Aqueles que eram rejeitados pelo kardecismo, aqueles que eram humildes e, portanto, rejeitados por sua humildade. Então, a nenhum renegaremos, ou seja, todos os espíritos que vierem até a Umbanda teriam voz, teriam permissão para se manifestar. Com o passar do tempo, Pai Antônio Preto Velho, que trabalha com Zé de Moraes, começou a introduzir na Umbanda a sua cultura, que era uma cultura similar à cultura Nagô Iorubá, que vem trazendo orixás. Por que eu falo cultura Nagô e não cultura africana? Porque na cultura africana é muito amplo. Para que se tenha ideia, o Egito está na África, assim como a África do Sul, e tudo que é entre eles é África, né? Então, nós temos na África voduns, nós temos inquices, nós temos tatas e aias, nós temos diversos desdobramentos culturais. E um deles é o desdobramento que nós chamamos de cultura Nagô, que fala a língua Iorubá, né? Por isso nós chamamos de Nagô Iorubá. Nessa cultura nós temos como divindades os orixás. Então, por semelhança a essa cultura, Pai Antônio trouxe então para a Umbanda o culto, o entendimento do orixá. Mas esse orixá ele chegou na Umbanda de uma forma diferente daquilo que se encontra no culto de nação, no candomblé. Por quê? Porque o candomblé ele atua no resgate cultural. Como assim o resgate cultural? Ele vai lá atrás na cultura de origem, seja Jeje, Nagô, Queto, enfim, ele vai lá na cultura de origem e traz a divindade de volta para cá para que seja continuada o seu culto, ou seja, para que se dê prosseguimento ao seu culto. Então ele faz um resgate cultural. A Umbanda ela não faz um resgate cultural, ela é manifestação do espírito para a caridade. Ela não vai para trás, ela pega daqui para frente. E como ela pega daqui para frente, ela fez uma nova leitura dos orixás. Então nessa nova leitura dos orixás, esse novo entendimento sobre orixás, a Umbanda trata o orixá como uma potência divina, uma força de Deus representada e personificada. Como assim representada e personificada? Eu pego, por exemplo, a força da ordenação de Deus. Ordenação é colocar as coisas nos lugares, é dar ordem, né? Colocar ordem nas coisas, na bagunça. E quando você coloca ordem nas coisas, você põe as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, se assemelha muito ao sentido da lei. Então, quando eu falo em ordem, quando eu falo em lei, eu falo em um poder ordenador de Deus. E esse poder ordenador de Deus, nós damos o nome de Ogum. Então, quando nós falamos Ogum, nós falamos de um orixá, e para nós esse orixá Ogum nada mais é do que o poder de Deus. Tá, mas o Ogum não é aquele cara com a espada, o escudo, que tem uma lança, né? Nós não podemos confundir a essência do poder de Deus com a personificação do poder de Deus. Então nós temos, por uma questão cultural, o costume de personificar as entidades, as divindades. Como assim personificar as entidades e as divindades? Nós damos a eles um arquétipo, uma aparência física similar à nossa, ou semelhante à nossa, para que nós possamos nos identificar melhor, para que todos os adeptos possam se identificar melhor. Então eu pego aquele poder que eu chamo de Ogum e eu transformo ele em uma imagem para que eu possa visualizar de melhor forma. Alguns, por exemplo, usam para Ogum uma imagem de gesso chamada
culturalmente de São Jorge. Por quê? Porque é uma imagem de um santo católico. Outros usam aquele que dizem ser algum africano, que é um personagem específico da cultura. Outros usam outros tipos de imagem para representar Ogum. Por quê? Por que várias pessoas podem usar imagens diferentes? Porque Ogum, ele não é aquele ser, ele não é aquela pessoa, ele não é aquela imagem. Ogum é o poder. Ogum é o poder de Deus. E esse poder de Deus é representado através da personificação, que é essa transformação em uma imagem. E a mesma coisa acontece com o poder do amor de Deus. O amor de Deus nós nomeamos como Oxum. Então nós adotamos a visão cultural Nagô, que traz uma divindade do amor, e essa divindade do amor, Oxum, acaba sendo associada ao amor de Deus. Então há um sincretismo na própria raiz do orixá dentro da Umbanda, porque a nossa visão não é a visão original Nagô-Yorubá, e sim uma visão retocada, uma visão reformulada, uma nova leitura do orixá dentro da Umbanda. Então, quando você quiser entender o que é orixá, pense o seguinte: orixá é um poder de Deus, é uma força de Deus. Orixá é uma divindade. Orixá é a força de Deus manifestada culturalmente através de uma cultura Nagô-Yorubá, que recebe nome de orixá, recebe aparência, recebe arquétipo, mas que o nome, a aparência e o arquétipo são apenas nomes, aparências e arquétipos, porque o orixá em si é o poder de Deus, o poder de ação de Deus. Espero que você tenha aproveitado bem esse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, coloca aqui embaixo. É claro que eu não falei uma lista de orixás para você, até porque cada casa cultua os orixás numa quantidade diferente. Ou seja, tem algumas que cultuam 7, outras cultuam 9, algumas cultuam 11, outras cultuam 14, outras cultuam 21, enfim. Existem vários tipos de culto realizado dentro da Umbanda. Então eu não vou ficar especificando aqui quantos são ou quantos deveriam ser, porque aí cabe a cada casa trazer a sua cultura. Eu vou pedir para você agora, neste momento, deixar o seu like, por favor, para esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. E ali no cantinho, no botão, se inscreve no canal para você receber outros vídeos, para você poder acompanhar outras aulas sobre Umbanda aqui conosco. Muito obrigado, um grande abraço para você. Axé.